O luto na infância é real e bastante presente no Canadá. A cada ano, mais de 203 mil crianças canadenses com menos de 18 anos perdem algum familiar. E uma em cada 14 vivenciará a morte de um pai, mãe ou irmão antes de completar 18 anos. Essa perda é uma das experiências mais avassaladoras que uma criança pode viver, afetando emoções, comportamentos e bem-estar ao longo da vida. Mas o luto infantil muitas vezes permanece invisível. Crianças podem não saber como expressar seus sentimentos e sua tristeza pode se manifestar de mudanças de humor, dificuldades na escola ou comportamentos desafiadores. Sem reconhecimento e apoio adequados, o luto aumenta o risco de depressão, ansiedade e dificuldades futuras. Seja você pai, mãe, educador ou alguém querendo entender melhor como apoiar crianças enlutadas, o programa do Está Escrito é para você. Começa agora o Está Escrito Canadá. Seja muito bem-vindo ao Está Escrito Canadá. Somos Rebeca e Douglas Pereira e é uma alegria tê-los conosco. Hoje continuamos a série Entre a Dor e a Esperança, enfrentando os dilemas da saúde mental, onde vamos falar sobre um tema muito importante, o luto na infância. Cada ano, mais de 200 mil crianças enfrentam a perda de alguém querido. Quase 1 em 14 experimentará a morte de um pai, mãe ou irmão antes da sua maioridade. O luto infantil impacta o desenvolvimento emocional, social e até acadêmico, podendo gerar tristeza, confusão, problemas de sono e desafios comportamentais. Ainda assim, quase metade das crianças enlutadas e suas famílias não se sentem apoiadas adequadamente. Crianças muitas vezes são chamadas de enlutados esquecidos. Suas experiências são únicas e a compreensão da perda é moldada pela idade, cultura e pelo suporte concebido. O luto não é algo que a criança simplesmente supera com o tempo. É uma jornada que exige paciência, empatia, orientação e informação de adultos cuidadosos. E é um assunto extremamente importante porque ele envolve intencionalidade, ele envolve nosso envolvimento como adultos, como cuidadores. É verdade, Rebeca. Se já é difícil para um adulto lidar com o luto, e nós gravamos um tempo atrás um programa sobre o luto, se você não assistiu, vai nas nossas mídias sociais, vai no nosso canal do YouTube e assista esse programa. Nós percebemos que o ser humano não foi criado para morrer, mas com a entrada do pecado, temos que lidar com a morte e, consequentemente, com o luto. E se o luto já é difícil para um adulto, imagine para uma criança, para um adolescente que está em formação. Bem, para nos ajudar a entender e guiar a nossa conversa, nós vamos assistir um vídeo agora. A mamãe morreu. Às vezes eu ainda acho que ela vai voltar. E eu começo a chorar de novo. Eu tento ser forte pelo papai e pelo meu irmãozinho. Mas é difícil. Meu irmão pergunta todo dia como a mamãe morreu. Todo dia mesmo. E no final ele sempre acha que foi a culpa dele. Eu já falei 1000 vezes que não foi. Nunca foi. Eu fico com pena dele, mas eu não aguento ficar lembrando disso toda hora. Dói demais. Então eu mudo de assunto. Falo de outra coisa, porque eu tenho medo de ele ficar muito triste.
e eu acabar ficando também. Eu até gosto de ir para a escola agora. Lá eu posso brincar e esquecer um pouquinho. Em casa é mais difícil. Eu só quero ficar no meu quarto sozinha. Mas o meu irmão sempre bate na porta. Ele pergunta quando o papai vai chegar. Ele tem muito medo de perder o papai também. Eu sei por que ele tem medo. Eu tenho também. Mas às vezes eu fico irritada. Eu coloco os meus fones e jogo os meus jogos para não pensar. Eu só queria que tudo fosse como antes. À noite eu tento fazer minha lição, mas eu fico olhando pro caderno e pensando: qual é o sentido disso tudo? Por que isso aconteceu com a gente? E eu só queria que alguém me dissesse que vai ficar tudo bem. Obrigada por estar conosco aqui no Está Escrito Canadá. Nós acabamos de assistir um vídeo de uma criança passando pelo luto da morte de uma mãe. E é difícil assistir uma criança que precisa passar por algo tão duro, tão cedo. E nós conhecemos crianças que passam por isso, né? O que o vídeo chamou a atenção sua, Douglas? Eu acho que é difícil não, assim, se colocar naquela situação e não imaginar o seu filho passando por aquela situação. Eu me recordo que um dos momentos que eu fui bem exposto a essa realidade foi quando eu visitei a Ucrânia e depois os países vizinhos, a Romênia, a Moldova, aonde eu encontrei os refugiados que saíram da Ucrânia. E a história era a mesma, de perda. E ali eu vi, principalmente nos países refugiados, países vizinhos que aceitaram ali essas pessoas que tiveram que fugir, crianças que perderam seus familiares. Como ajudar? O que dizer? O que falar? E nesse vídeo a gente vê alguns desses questionamentos da criança. Sou culpado? Não sou? Tentando isolar-se, irritabilidade. São vários sintomas ou impactos desse processo de luto infantil. Uhum. E esse impacto vai ser diferente dependendo da idade da criança, né? Mas não se engane, todas as idades são impactadas. A gente pensa até num bebê. Se um bebê perdeu um pai ou uma mãe, ele vai sentir a falta. Da forma dele, talvez a rotininha vai ser impactada, mas vai sentir essa ausência. Ele não entende o que é morte até 2 anos, né? Quer dizer, a compreensão da morte vai ser mais tarde, mas ele nem sabe que a pessoa morreu, ele não tem essa compreensão, mas sente de uma forma ou de outra. E é muito importante a gente entender quais são esses impactos para poder estar atuando da forma mais rápida possível, com o maior suporte possível. É verdade, dependendo da idade, a criança não tem essa concepção do que é morte. Eu lembro quando o Christopher, né, chegou para mim e perguntou: papai, quando eu morrer, quantas vidas eu vou ter? Né? Acostumado ali no joguinho do videogame, onde ele morre, tem uma vida, tem 2, tem 3, ele ainda não tinha noção, a concepção da morte. Mas conforme eles vão amadurecendo, eles vão compreendendo. Mas mesmo na sua compreensão, ela é limitada. Eles não sabem lidar muito bem com sentimentos, não sabem expressar muitas vezes de uma forma adequada. E quando eles enfrentam um trauma tão forte como é a perda, né, do luto, e a gente define o luto já como não só perda de pessoas, mas perdas em formas em geral, né? E mesmo uma criança que, quem sabe, não perdeu alguém, mas é uma criança imigrante que perdeu o seu país de origem, que perdeu sua língua, que perdeu a sua comunidade, ele vai enfrentar os mesmos sintomas do luto. Então, ele é complexo, amplo
E se adultos não navegam tão bem, imagine as crianças. Só que na questão das crianças, muitas vezes a gente não vê sintomas claros, a gente não vê a fala de como a criança está com saudade da pessoa, então a gente até imagina que tá tudo certo, então tá tudo bem. Essa criança tá quietinha ali, tá lidando bem. E não é necessariamente o caso. Por isso que é muito importante entender que não é porque ela parece que está bem que ela está bem após um luto. Especialmente o luto da morte, o luto de uma grande mudança, a mudança de uma escola, quem sabe o luto de um animal, né? Às vezes a criança ela tá performando para manter tudo na paz, mas internamente ela pode estar com muitos desafios emocionais. É verdade. Não sei se você vai se recordar quando o Christopher, ele entrou dentro da mala que eu estava para viajar e ele queria ir junto comigo, né? Isso mostra como ele estava expressando aquele momento de ausência, né, da minha presença. Deixa eu junto. Deixa eu ir junto, né? E é difícil a gente evidenciar, como você disse, as crianças, quem sabe, não apresentam sintomas. Então, quando nós somos pais, cuidadores, nós precisamos estar atentos e conscientes que perdas vão levar a um impacto nas crianças de luto. Certamente. E vamos pensar na menina que perdeu a mãe, né, no vídeo. Ela vivenciou de uma forma, ela tá mais na dela, ela tá mais triste, ela quer se isolar, ela coloca o fone noise cancelling, né? O irmão tá ajudando mais em casa, tá fazendo comida, tá levando o lixo pra fora. Mexeu na dinâmica da família. Então não é só o luto, mas é tipo assim, que função que essa pessoa que se foi fazia na família vai ter que ser substituída por alguém. E aí a gente vê muitas crianças fazendo papel de adultos, né? Por exemplo, nós temos uma amiga que morreu recentemente e ela deixou 4 filhos. E as filhas mais novas são super amigas dos nossos filhos. E a gente vê a irmã do meio fazendo o total papel de cuidadora ali. Nós recebemos ela, você vê a irmã do meio sendo aqui, fala, ó, pega suas coisas, come tudo. Naturalmente a criança se põe nessa posição porque ou é esperado dela ou porque ela sabe que tá tendo uma falta muito grande. Então, para elas duas que a gente tá falando, para os 4, cada um vai ter uma vivência, porque cada um tá numa idade. E é uma das coisas mais tristes de se observar, essas crianças sem a mãe. A gente sabe que a vida delas nunca mais vai ser a mesma. E a gente faz o que pode para dar suporte, dar acolhimento, dar carinho. Mas o impacto na vida dessas meninas, desses 4 adolescentes e crianças, é muito duro. E você precisa entender, tipo, ela precisa fazer esse papel de cuidadora? Será que seria importante ela ter suporte? Como que eu posso dar suporte? Tem horas que a gente nem sabe o que fazer. Tem horas que a gente nem sabe como dar suporte para essa família. Por isso que é tão importante a gente chegar e falar, olha, estamos aqui. O que a gente pode fazer por você? Eu tento conversar com elas quando eu posso, mas sem ser invasiva, porque elas também são quietinhas. Não é o meu papel, muitas vezes, né, ser a terapeuta delas. Como minha filha fala, eu não sou terapeuta de todo mundo. Mas tentar acessar o que essa criança está passando. E a menina do vídeo é justamente isso, ela tá sem a mãe agora. Qual que é o impacto disso? Vai talvez vir uma avó e ajudar. E como que vai ser isso para ela? Qual que é a responsabilidade dela? E talvez para essas crianças que perderam um pai dentro de casa, o trabalho é você não é o adulto da família. Talvez você está fazendo esses papéis agora, mas essa não é sua responsabilidade. Vamos achar soluções juntos? Ou você poderia ser responsável pela janta X vezes na semana? Não adultizar a criança, porque o problema muitas vezes do luto da família não é só o buraco que ela deixa, mas é que papel que essa criança vai acabar fazendo por conta desse buraco que foi deixado. Isso é muito importante. Rebeca, se eu fosse pedir para você 3 dicas importantes, cruciais, de uma família que vivenciou uma perda e essa família tem crianças, logo essas crianças foram impactadas. Quais seriam os 3 aspectos que você falei, olha, vamos cuidar disso, olhar isso, fazer isso? Idade das crianças, primeira coisa. Se elas são crianças da idade da brincadeira, entender o luto delas, o que elas entendem da morte. Então, para uma criança de 5 anos, vai ser, a pessoa morreu, mas não entende a permanência da morte. Uma criança de 8 anos já entende. Um adolescente, então, entende e a chance dele internalizar isso é enorme. Então, qual que é a idade dessa criança ou adolescente? Isso vai determinar várias coisas. Mas, às vezes, ela está nessa idade e não entende da forma que eu estou achando. Então, entender quem que é essa pessoa na vida da criança, do adolescente, e qual que é a idade, qual que é a concepção da morte. O segundo é criar espaços adequados
para essa criança, para esse adolescente processar a dor. O que seria processar essa dor? Permitir que ela fale com a frequência que ela quiser da pessoa que morreu. Permitir que ela faça perguntas quando necessário. No vídeo a gente viu a irmã falando do irmão, né? Nossa, mas ele pergunta tanto, ele quer saber tanto, ele... Às vezes isso é uma forma da criança processar, às vezes ela precisa falar. Então criar esse espaço que ela precisa falar. Com uma criança talvez que seja mais artística, permitir que ela expresse através da arte. Então é conhecer essa criança, entender a forma que ela pode processar, ajudar ela a processar. E terceiro, que falta que essa pessoa fez? A gente pode mitigar um pouco dessa falta? Qual que é o suporte que essa família precisa? Eu posso conectar essa família com uma comunidade? Às vezes a igreja ela tem esse papel tão bonito de ajudar a família com refeições, ajudar com levar para os esportes. Tem um grupo de apoio, tá? Essa pessoa não tem grupo de apoio, dá para criar esse grupo de apoio? Então seria entender o que a morte significa para a idade, deixar essa criança, esse adolescente processar mediante a idade e entender quais são os suportes necessários a partir de agora. E eu falo quais os suportes necessários porque às vezes vai depender de família para família. Tem uma família que ela não vai carecer de questões financeiras, mas talvez o que ela mais precisa é uma visita, uma ligação, ou mandar uma mensagem de carinho. Então, quais são as necessidades dessa família mediante essa perda? E a gente está falando aqui de morte, né? Mas isso pode aplicar também para grandes perdas. Não, eu acho que o que você comentou aqui é muito prático e ajuda, né? Então, deixa eu só relembrar. Compreender o que o estado ou a fase da criança, criar espaço para a criança processar o luto da maneira dessa criança e estar presente tentando apoiar da maneira que aquela família precisa de apoio. Uma coisa que já me perguntaram foi: o que eu faço, vamos dizer assim, com a foto? Muitas vezes a casa tá cheia de fotos daquele familiar, né? Eu já vi pessoas que tentam tirar tudo, né? Outros não, vamos deixar lá. Como que você encara essa questão? Eu encaro que vai de família para família, mas me preocupa o seguinte, vamos supor que a família tem 4 ou 5 membros. Uma das pessoas está angustiada, quer fazer a limpeza, quer se livrar de tudo. E tem outra pessoa na família que quer ter as fotos, que para ela é importante ter aquela imagem. As roupas. As roupas. É um processo tão individual. E eu já vi filhas, por exemplo, filhas onde a mãe morreu, o pai já foi e já limpou tudo, as filhas se sentiram ofendidas porque queriam algum objeto. Eu acho que é importante, eu vou falar uma coisa aqui, mas eu acho que é importante ter conversas antes de tomar qualquer decisão. Vamos conversar. O que a gente quer fazer? Como que a gente quer honrar? A gente quer manter as fotos? Um pai, seria interessante no caso, né, se a mãe morre e ficam os filhos, o que vocês querem fazer? Né? Vocês querem escolher alguns objetos para você guardar? Vamos deixar as fotos? Vocês querem? Como que vocês sentem? Tem mais um diálogo. Mas vai ter gente que vai querer não ver mais e vai ter gente que vai querer manter. Eu acho que, na medida do possível, criar espaços de respeito. Porque nenhum tá certo, nenhum tá errado. Você entende? Mas são formas diferentes de lidar. Eu gosto de ter um objeto da pessoa que descansou. Eu não preciso ter muitas coisas. Tipo, da minha avó eu tenho um vaso, do meu avô eu tenho uma xícara, 2 xícaras na verdade. Pra mim isso é suficiente. Mas vai ter gente que vai querer mais coisa. E tá tudo bem. Vai ter gente que não vai querer nada. E tá tudo bem. Mas quando se diz respeito a um lugar público, onde nós estamos falando de crianças, talvez elas querem ter essa imagem da mãe dentro de casa. Talvez seja importante. E vamos supor que esse pai, ele venha se relacionar com uma outra mulher, que vai ser a madrasta, quote unquote. Que papel que essa mulher vai ter? Como que ela vai lidar com a presença da mulher que veio a falecer? É muito importante que leve isso em consideração também, porque essa mãe sempre vai ser a mãe. Tem que ser uma pessoa com uma maturidade emocional muito grande para poder navegar, que ela não veio aqui para preencher um buraco. Ela é uma outra pessoa na vida dessas crianças, que talvez ela vai ter funções maternais, mas ela não vai substituir a mãe. A mãe tem o seu espaço, ela se foi, mas ela era a mãe das crianças. Então, encontrar essas formas cada vez mais saudáveis de lidar com isso é fundamental. Eu já vi histórias de madrastas que não pode ter nada de foto, não pode ter nada da pessoa que faleceu, e aí você atrapalha o luto infantil. E às vezes o pai está fazendo o que pode para trazer uma figura materna para cuidar dessas crianças, mas precisamos prestar atenção nesses detalhes. Eu não sei se respondi sua pergunta. Não, então, se eu entendi, não existe uma regra Nenhuma regra. clara. Eu acho que o princípio norteador seria: vamos entender cada pessoa como indivíduo e como elas processam
o luto. E essa família também pode criar um ritual familiar de processar esse luto, né. Olha, às vezes as pessoas gostam de visitar túmulos, levar as flores, às vezes as pessoas gostam de fazer uma receita, tipo, vamos supor que a mãe morreu, então a gente vai fazer o bolo que ela gostava, né. Um filho morreu, um pai morreu, um avô morreu. Como que a gente pode honrar, como a gente já conversou sobre o programa sobre o luto, né, honrar a vida da pessoa, criar rituais aonde a presença da pessoa não é apagada, porque não é porque a pessoa morreu que ela deixou de existir dentro de mim. Isso é muito importante. A pessoa ela pode até morrer fisicamente, mas ela tá aqui comigo, no meu coração, nas minhas memórias, na forma que ela me criou. Se é uma mãe, a presença de mãe da vida de uma criança é enorme. Então essa pessoa, essa mãe está presente nas minhas memórias. Então as próprias amiguinhas da Olivia e do Chris, né? Eu lembro que elas até hoje falam da mãe no presente. Ah, minha mãe gosta dessa pizza de picles. Ah, minha mãe gosta desse lugar. Pra mim, eu entendo isso que elas estão ao máximo tentando manter a memória da mãe viva. É um processo delas. Quem sou eu para chegar e falar: "Ah, não, ela", né, não é o meu papel. Meu papel realmente, pizza de picles eu aprendi a comer com a sua mãe, é muito gostosa para quem gosta, né. E eu lembro que a gente foi até na casa das meninas recentemente, foi muito difícil para mim, porque eu não tinha visto mais as fotos, nada disso. E a casa tá cheio de fotos da mãe. Então é muito bonito, você vê que eles mantiveram, para eles isso funciona, né. É. E eu acho que um ponto importante tocar é: procure uma ajuda especializada, né. Nós temos tocado nesse ponto, não porque queremos indicar algum não, nós queremos ver a sua saúde plena, né. A Bíblia diz em João 10:10 que Jesus veio para nos conceder vida em sua plenitude. E nós, do Está Escrito, queremos que você possa viver uma vida plena, ou o máximo possível, mesmo diante do luto, e buscar ajuda profissional. Alguém que estudou. Lembre-se, Deus capacitou a ciência, Deus está conduzindo as pessoas, dando oportunidade para que essas pessoas sejam as mãos, os olhos, a boca do próprio Deus para sanar, para ajudar nesses momentos de perda. Você ia falar alguma coisa? Não, é fenomenal você falar da ajuda, você já tocou no ponto que eu queria falar, né. Tem muita gente que fala: "Ah, mas o que que o psicoterapeuta pode fazer? O conselheiro pode me ajudar?". Existem treinamentos, recursos específicos para situações da vida. Então tem pessoas que são treinadas para ajudar famílias que estão indo por divórcio. Tem especialistas em luto, especialistas em trauma, e você pode, quando você está fazendo sua busca de um profissional, você pode ver no que ele é especializado. E se ele é especializado em luto, luto infantil, é uma pessoa que vai estar treinada para entender o luto em cada fase, entender o que que é ajudador, o que que atrapalha, entender essa forma de criar espaço como ninguém, porque ela foi, ela estudou, ela se aprofundou, ela se especializou. Então, existe ajuda especializada para problemas. Isso é uma coisa que a gente consegue hoje em dia. Tem alguns aspectos. Então, vamos supor que você é um brasileiro morando no Canadá. Você pode procurar alguém no Brasil, fazer terapia online, achar um terapeuta para os seus filhos online, né? Tem recursos hoje que a gente não tinha antes. Então, nós temos pessoas especializadas que podem estar ajudando você. É fundamental que você não espere, especialmente quando a gente diz criança e adolescente. Quanto mais cedo a ajuda vem, claro que é para todo mundo, mas especialmente para crianças e adolescentes, quanto mais pontual, mais cedo você oferece essa ajuda, mais cedo a criança tem os recursos, o apoio, o acolhimento, a escuta terapêutica que ela tanto precisa e nem sabe que precisa. Um dos aspectos do ministério que eu mais amo é ensinar a Bíblia às crianças. Seja em escola, seja em igreja. E eu penso que uma das maneiras que a gente pode ensinar e ajudar as crianças a navegar o luto é explicar o que a Bíblia ensina sobre o luto. E se, quem sabe, você não sabe o que a Bíblia ensina, entre em contato conosco. Nós vamos estudar a Bíblia com você para que você possa ensinar os seus filhos. E é interessante que uma das perguntas que eu mais me encontro, o que mais me fazem quando eu lido com crianças é: o que acontece quando uma pessoa morre? E a Bíblia diz que a morte é um sono. E a Bíblia diz que esse sono
vai acabar um dia. Pessoas vão acordar desse sono. E esta esperança de que a morte não é o fim, mas sim um descanso até o retorno de Cristo, pode colocar em perspectiva o processo do luto infantil. E o convite de Deus é claro, Mateus 11, 28. Venham a mim, todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Deus quer dar descanso das lutas, das dores, dos desafios. Então, uma das formas de lidar com o luto infantil é ensinar esta criança que a Bíblia, o que Deus ensina sobre a morte, e levar essa criança a ter essa experiência. Acho que você tocou num ponto muito importante. Uma vez que a criança entende que a morte é um sono, ela entende a morte bíblica, ela pode vivenciar uma paz, que é difícil a gente conquistar essa paz, mas essa paz que vem de Deus, que é temporária, né? Se ela perdeu a mãe, não é tipo, nunca mais eu te ver, até logo. Vai doer muito enquanto você espera, vai doer muito, não vai ser fácil, mas é um até logo. E eu acho que isso pode fazer toda a diferença na vida das nossas crianças. E nós estamos chegando ao fim do programa de hoje, mas a gente quer reforçar algo muito importante. Crianças em luto precisam de atenção, compreensão e apoio adequados para transformar a dor em esperança e resiliência. Se você está apoiando uma criança enlutada ou quer entender como melhor ajudá-la, lembre-se, a ajuda está disponível, a esperança é real e a resiliência é possível. Vamos continuar avançando juntos em direção à esperança e à cura? Muito, mas muito obrigado por estar conosco e por caminhar conosco nesta reflexão sobre o luto infantil. Essa jornada não termina aqui. Temos outros programas ao longo desta série e esperamos que você continue conosco. E nós preparamos algo muito especial para você. Essa é a revista que você pode ter de forma gratuita. E para você receber essa revista é só solicitar pelo e-mail, telefone ou endereço do Está Escrito Canadá. E nós enviaremos para sua casa. E se esse programa tocou você de alguma forma, compartilhe nas redes sociais. A sua indicação pode ser exatamente o que alguém precisa ouvir hoje. E você pode ir além, sendo um patrocinador da esperança. Sua doação nos ajuda a alcançar mais vidas com essa mensagem. Entre em contato pelo e-mail, telefone, website e juntos vamos fazer a diferença. Até a próxima. Cuide-se e lembre-se. Está escrito. Uma pessoa não vive só de pão, mas de toda palavra que vem da boca de Deus.